Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto que eu tenho ouvido muito, porque eu tento basear as nossas conversas sobre o que eu ouço das pessoas no decorrer da semana ou do mês. E eu tenho ouvido falar muito sobre a questão das dimensões. Porque o planeta Terra está na terceira dimensão, vai para a quinta dimensão. Eu queria falar um pouco a respeito dessa questão das dimensões. Tudo que o ser humano conhece, tudo que o ser humano fala e traz para o seu dia a dia como informação, nada foi criado a partir da existência da raça humana, a não ser as religiões. Hoje nós vamos falar sobre dimensões. Quando foi apresentado aos senhores essa questão da dimensão, o planeta Terra está na terceira dimensão, o planeta Terra está vai para a quinta dimensão, estamos em transição da terceira para a quinta dimensão. Na verdade, o que acontece? O que define uma dimensão que os senhores reconhecem e chamam como dimensão? Mas para a Optia, o que é uma dimensão? Dimensão, desde a primeira até não sabemos quantas existem, o que determina e define uma dimensão para outra é o grau de desenvolvimento da inteligência do ser. Ou seja, o grau de inteligência ou o grau do ser humano avaliado mais inteligente no planeta Terra determina que o planeta Terra está sob os efeitos vibracionais da terceira dimensão. Para que mude a vibração da terceira para qualquer outra acima, é importante que pelo menos um ser humano na Terra tenha alcançado um nível superior do que o ser humano mais inteligente, que fez com que se considerasse que a Terra estava naquele momento na terceira dimensão. Então, se os senhores seres humanos querem mudar de dimensão, então se tornem seres mais inteligentes. Desenvolvam a sua capacidade de inteligência. Cada ser que existe tem um órgão dentro de si chamado cérebro. E o que determina o grau de inteligência de um ser é o desenvolvimento do seu cérebro. O que determina a dimensão 1, 2, 3, 4, 5, seja qual for, é a capacidade de desenvolvimento do cérebro do ser humano mais inteligente na superfície do planeta. Seja o planeta Terra ou seja qualquer outro planeta. Então, quando se falar de dimensão, entenda-se, está se falando de quem é ou o quanto um ser humano mais inteligente neste planeta onde eu estou agora conseguiu desenvolver. Para vocês terem uma ideia, o ser humano mais inteligente no planeta Terra chegou a desenvolver 8% da sua capacidade cerebral. Existem civilizações que chegaram a desenvolver 88% da sua capacidade de inteligência. Vejam os senhores que a evolução e mudança de dimensão está pura e exclusivamente na mão dos senhores. Basta que os senhores queiram ou se empenhem para desenvolver a sua capacidade cerebral. Hoje, o ser humano conhece e tem todas as informações possíveis, teóricas, que ele possa utilizar para promover a sua evolução espiritual, emocional, física,
O ser humano, ele só não conseguiu ainda abrir mão, se preparar para desenvolver a sua capacidade cerebral. Porque a evolução, senhores, só se dará de fato quando os senhores se tornarem seres mais inteligentes. E não é inteligente, não estou falando aqui de uma inteligência, essa inteligência que transforma as pessoas em gênio. Não é isso. É inteligência que mude pelo menos os seus hábitos, que mude pelo menos a sua forma de pensamento, que mude pelo menos os seus sentimentos, que crie coerência e sincronicidade entre aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês sentem, aquilo que vocês fazem e aquilo que vocês falam. Então, quando se fala de desenvolvimento de inteligência, não está se falando aqui de algo que o ser humano não consiga alcançar. Quando se fala de desenvolvimento de inteligência, se fala de simplesmente se viver de forma inteligente. E qual é a forma inteligente? É não se autodestruir, é não destruir o que está à sua volta, é não pensar uma coisa, sentir uma coisa, falar uma coisa e fazer outra. Se os senhores pararem para pensar, se tornar um ser extremamente inteligente é se tornar um ser extremamente simples. Simples nas suas atitudes, simples nas suas ações, nos seus sentimentos. É se transformar em seres que vivam com aquilo que seja a sua verdade interna. E que essa verdade interna sempre vai esbarrar na verdade do seu semelhante. No momento em que essas verdades vivam em sintonia, neste momento se cria aí uma possibilidade real de se caminhar em direção à evolução e aí sim a mudança de dimensão. Então, se os senhores me perguntarem, estamos caminhando para mudarmos de dimensão? Sempre estamos caminhando para mudarmos de dimensão. Sempre. Porque onde existe vida, existe movimento. Existe um movimento físico, existe um movimento emocional e existe um movimento cerebral. Então você sempre estará caminhando em direção à evolução. A questão é o quão determinado você está a fazer com que as informações que você receba, que o leve a mudar o seu grau de inteligência, você esteja disposto a se sujeitar a ela, a se enquadrar nela e, mais importante, desenvolver ou descobrir satisfação, prazer, felicidade em viver em harmonia com tudo aquilo que vai ter que se transformar em atos, em atitudes de disciplina. Dimensão não é sair da onde você está e chegar num outro lugar. Porque se os seres humanos continuarem como estão, a agirem como agem, a falarem o que falam, a fazerem o que fazem, e nós pegássemos esses seres e colocassem eles na 10ª dimensão, essa 10ª dimensão ficaria exatamente igual ao que está o planeta Terra hoje. Então o que precisa mudar não é a dimensão. A dimensão ela não vai mudar o ser humano. O ser humano vai adquirir direito de mudar de dimensão na medida em que ele se esforça e percebe que ele precisa se tornar um ser mais inteligente. Pensem sobre isso. Não façam julgamentos. Pensem apenas. Para alguns isso fará muito sentido, para outros não. E aí as minhas palavras serão direcionadas para aqueles que tudo que eu disse aqui fizer sentido. Agora,
só se alcançará novas dimensões se desenvolver a inteligência. Um ser inteligente não puxa aquele outro ser que não quer se tornar um ser inteligente, que não quer desenvolver a sua inteligência. Então, se o senhor quer ser ou quer mudar de dimensão, usufruir da qualidade de vida numa outra dimensão, saiba que o senhor não vai trazer os seus parentes mais próximos, que o senhor não vai trazer o seu vizinho, que o senhor não vai trazer o seu filho, se ele ou se eles também não desenvolverem a inteligência deles. Mudar de dimensão não é entrar num meio de transporte com todos aqueles que a gente ama e levá-los conosco. Nesse meio de transporte só entrará as pessoas que de fato tiverem se submetido às regras e estiverem dispostas a mudar o seu grau de inteligência. Pensem sobre isso.